E hoje é dia de Guia de Fundos, como é habitual, com o Rui Pacheco. Rui, boa tarde, bem-vindo, como sempre, ao Fecho de Contas. Hoje olhamos para um fundo que está exposto a obrigações dos países emergentes. O fundo chama-se Pioneer Funds, Emerging Markets Bonds. Começaria por perguntar-te, e já sabemos que está exposto a obrigações emergentes, mas quais são as características principais deste fundo? Bem, a característica principal é a grande flexibilidade. Pode estar investido em governos, em empresas, em boa qualidade de crédito ou mesmo em high yield. Portanto, é um fundo que a equipa de gestão vai vendo quais são as melhores oportunidades, onde é que está a melhor relação risco-retorno e faz a distribuição dos investimentos. Porquê investir ou que pontos fortes é que têm as economias emergentes nesta altura que possam atrair também os potenciais investidores? Neste momento é difícil investir em obrigações, principalmente de países desenvolvidos, em boa qualidade de crédito, que tenham um retorno que compense o risco. Porque se as taxas de juros subirem, as obrigações vão perder valor e nas obrigações onde já há uma margem de yield muito baixa, essas obrigações vão desvalorizar e implicar algumas perdas nas carteiras dos investidores. Daí que nas obrigações dos mercados emergentes, por um lado, ainda temos uma yield maior. Há yields de 5, 6% em alguns mercados emergentes. Portanto, podem absorver ainda algum impacto de subida das taxas de juros. Por outro lado, muitos países emergentes e mesmo empresas de países emergentes têm uma boa relação de financiamento para o total dos seus ativos. Ou seja, há países que não estão muito endividados, há empresas que não estão muito endividadas quando comparadas com países ou empresas de países desenvolvidos. Estamos a falar de economias emergentes, muitas delas, podemos dizer, nos últimos anos a conseguirem alguma estabilidade financeira e isso também a dar aqui alguma segurança ou a diminuir um pouco o risco. Exatamente. Depois de alguns impactos que houve nos finais da década de 90 e início deste novo milénio, houve alguns países que tiveram alguma instabilidade e tiveram vários anos a tentar, de facto, proteger-se dessa instabilidade, a diminuir as suas necessidades de financiamento e, de facto, alguns parecem em melhor estado que muitos países desenvolvidos. Olhando para este fundo concretamente, estamos a falar de um fundo com maior risco, para um tipo de investidor menos conservador? Pode estar na carteira de investidores conservadores, embora reconhecendo que tem um pouco mais risco do que investir, sei lá, na Alemanha. Estamos a a questão falar é em que que na nível de Alemanha a dívida alemã está com quase zero de rentabilidade. E, portanto, se calhar o risco não é de perda de capital na Alemanha, mas é de não ganhar nada. Aqui pode haver algumas oscilações de curto prazo, mas o potencial de retorno a médio e longo prazo é os tais yield de 6, 5%. Estamos a falar de que nível de risco já agora neste fundo? Eu diria que em termos de volatilidade, será um nível de volatilidade na casa dos 6, 7% de volatilidade. Portanto, abaixo das ações, um pouco acima das obrigações mais estáveis. Olhando para a rentabilidade, e falavas daquilo que se poderá esperar, da yield, mas qual tem sido ou qual foi a rentabilidade, qual é até agora a rentabilidade deste fundo? A rendibilidade no último ano está na casa dos 12%, porque também tinha corrigido um pouco. Há um ano atrás, ou há um pouco mais de um ano atrás, foi na altura em que se começou a especular que a Fed podia terminar o programa de compra de dívida e os mercados emergentes também tinham corrigido. Portanto, será uma rendibilidade em torno dos 5, 6%, mais ou menos algumas oscilações que vão acontecendo no mercado e neste momento, de facto, quem investiu no último ano ganhou mais porque as obrigações em preço também recuperaram. Há uma maior, apesar de haver um maior risco, como disseste, neste tipo de fundos e neste em concreto, ainda assim há um maior apetite por parte dos investidores, se olharmos para as rendibilidades potenciais. Neste momento há uma procura por tentar, dentro de um risco ainda algo controlado, tentar haver alternativas a depósitos a prazo e obrigações mais conservadoras que têm rendibilidades muito pouco atrativas neste momento. Rui, muito obrigado pela tua análise. O Guia de Fundos regressa dentro de 15 dias.